Número 15. Irã. Um país pobre apesar de bilionários? O Irã é uma terra de contradições. Um país sentado sobre vastas reservas de petróleo e gás, lar de elites empresariais poderosas. Ainda assim, milhões de pessoas comuns lutam apenas para conseguir pagar comida básica. No papel, o Irã deveria ser uma das nações mais ricas do Oriente Médio. Na realidade, a vida para muitos iranianos conta uma história muito diferente. Para entender esse paradoxo, você precisa olhar além das manchetes e entrar nas ruas. Caminhe por partes de Teherã e você verá carros de luxo, apartamentos de alto padrão e bairros exclusivos onde a elite do Irã vive com conforto. Essas áreas são frequentemente lar de indivíduos conectados a instituições poderosas, grandes redes empresariais ou organizações ligadas ao Estado. Alguns desses elites controlam ativos enormes por meio de fundações, empresas ligadas ao setor militar e conglomerados privados. Na verdade, a concentração de riqueza é tão extrema que cerca de 1% da população detém quase um terço da riqueza total do país. Mas a apenas alguns quilômetros de distância, a realidade muda completamente. Em distritos mais pobres, famílias lutam com preços crescentes, empregos instáveis, acesso limitado a serviços básicos. Mesmo na capital, alguns bairros enfrentam escassez de água e infraestrutura deteriorada, enquanto áreas mais ricas permanecem em grande parte intocadas. Esse contraste marcante revela uma sociedade profundamente dividida, onde oportunidade e conforto dependem fortemente de quem você é e de onde você vive. E a desigualdade está aumentando. Nos últimos anos, a inflação disparou, os salários estagnaram e a classe média, outrora a espinha dorsal da sociedade iraniana, tem encolhido rapidamente. Hoje, dezenas de milhões de iranianos são estimados a viver abaixo da linha da pobreza, com milhões enfrentando pobreza absoluta, o que significa que não conseguem sequer atender às necessidades nutricionais básicas. Para muitas famílias, sobreviver se tornou um desafio diário. O pão, um dos alimentos mais essenciais, agora representa uma grande parte das calorias diárias para famílias de baixa renda, à medida que outros alimentos se tornam caros demais. Os preços de bens básicos dispararam, e até mesmo aqueles com empregos estáveis frequentemente veem sua renda perder valor mês após mês devido à inflação e ao colapso da moeda. Então, como um país tão rico em recursos pode parecer tão pobre para seu povo? A resposta está em uma mistura complexa de fatores. Primeiro, as sanções internacionais desempenharam um papel importante. Desde 2018, sanções pesadas têm como alvo as exportações de petróleo do Irã, seu sistema bancário e o comércio global, cortando o acesso aos mercados internacionais e ao investimento estrangeiro. Isso desacelerou o crescimento econômico, enfraqueceu a moeda e tornou as importações, incluindo bens essenciais, muito mais caras. Segundo, a própria estrutura da economia contribui para a desigualdade. Uma parte significativa da riqueza do Irã é controlada por organizações poderosas, entidades semi-estatais. Esses grupos frequentemente operam com transparência limitada e seu domínio dificulta a competição para pequenas empresas e empreendedores comuns. Terceiro, a corrupção e a má gestão aprofundaram ainda mais a crise. As oportunidades econômicas estão frequentemente ligadas a conexões em vez de mérito, criando um sistema onde a riqueza flui para cima enquanto os cidadãos comuns ficam para trás. Mesmo geograficamente, a riqueza é desigual. Mais da metade da produção econômica do Irã está concentrada em apenas algumas províncias, especialmente ao redor de Teherã, enquanto muitas regiões rurais e periféricas permanecem subdesenvolvidas. E ainda assim, apesar de tudo isso, o Irã não é um país pobre no sentido tradicional. Ele possui uma grande população educada, recursos naturais significativos e uma longa história de potencial econômico. O país ainda gera receita substancial, especialmente do petróleo, às vezes até encontrando maneiras de contornar sanções e continuar exportando. Mas essa riqueza nem sempre se traduz em melhores condições de vida para a pessoa comum. Esta é a verdadeira história do Irã. Uma nação onde bilionários e famílias em dificuldade existem lado a lado, onde arranha-céus modernos se erguem acima de bairros que enfrentam dificuldades diárias, onde o próprio país é rico, mas muito de seu povo não são. E para milhões de iranianos, a maior pergunta não é sobre política ou poder global, é sobre sobreviver amanhã. Número 10. As vidas em colapso do povo iraniano.
Por trás das manchetes, além da política e das tensões globais, existe uma história muito mais profunda, a realidade cotidiana de milhões de iranianos comuns tentando sobreviver em um sistema que parece estar lentamente se desintegrando. Caminhe pelas ruas de Teherã, Mashhad ou Isfahan, e à primeira vista, a vida parece normal. Lojas abertas, trânsito em movimento, pessoas seguindo suas rotinas. Mas olhe mais de perto e você começará a ver as rachaduras. Os preços estão subindo mais rápido do que as pessoas conseguem acompanhar. A inflação ultrapassou 40%, chegando em alguns momentos perto de 50%, esmagando o poder de compra das famílias comuns. O que antes era acessível, agora está fora de alcance. Necessidades básicas como pão, arroz, ovos e medicamentos se tornaram lutas diárias. Em alguns casos, os preços dos alimentos aumentaram tão drasticamente que as famílias são forçadas a cortar refeições, reduzir porções ou mudar completamente suas dietas apenas para sobreviver. Para milhões, a vida não é mais sobre viver, é sobre resistir. A classe média, antes a espinha dorsal da sociedade iraniana, está desaparecendo silenciosamente. Especialistas estimam que dezenas de milhões agora vivem abaixo ou próximos da linha da pobreza, com algumas famílias incapazes de pagar até mesmo nutrição mais básica. E enquanto as rendas permanecem congeladas, o custo de tudo continua subindo. A moeda nacional, o real iraniano, perdeu grande parte de seu valor, caindo para níveis históricos. Isso significa que até aqueles com empregos estáveis estão encontrando cada dia mais dificuldade para sobreviver. As economias desaparecem, os salários se tornam insignificantes e o futuro incerto. Mas a crise não é apenas econômica. O desemprego, o subemprego e os empregos instáveis estão crescendo, especialmente entre os jovens. Muitos estão deixando o país em busca de melhores oportunidades, enquanto aqueles que ficam enfrentam uma realidade dura. Menos empregos, salários mais baixos e quase nenhuma segurança. Também há um impacto psicológico silencioso. Ansiedade, frustração e um profundo sentimento de desesperança estão se espalhando pela sociedade. Nos últimos meses, protestos eclodiram em todo o país, impulsionados não apenas pela política, mas pela simples incapacidade de arcar com a vida. Esta não é apenas uma crise financeira, é uma crise humana. Ainda mais alarmante, relatórios sugerem que mais da metade da população pode estar enfrentando algum nível de insegurança alimentar ou desnutrição, destacando quão profunda a crise se tornou. E ainda assim, apesar de tudo isso, a vida continua. As pessoas ainda se reúnem em casas, compartilham chá, riem quando podem e se agarram à esperança. Porque no Irã, a resiliência não é uma escolha, é uma necessidade. Mas uma pergunta permanece: por quanto tempo uma sociedade pode resistir quando a própria vida cotidiana se torna uma luta para sobreviver? Número 5. As estranhas proibições do Irã. No Irã, a vida cotidiana se desenrola sob um sistema único de regras, algumas enraizadas na religião, outras na política e muitas que estrangeiros considerariam incomuns, até chocantes. Essas proibições não existem apenas no papel. Elas moldam como milhões de pessoas se vestem, falam, viajam e até interagem com o mundo ao seu redor. Uma das restrições mais visíveis e controversas é a lei do hijab obrigatório. As mulheres são obrigadas a cobrir o cabelo em público e a aplicação vai muito além de simples avisos. As autoridades usam vigilância, patrulhas de rua e até paradas de trânsito para monitorar o cumprimento. Em alguns casos, mulheres enfrentaram multas, apreensão de carros ou até prisão por violar os códigos de vestimenta. Leis mais recentes intensificaram essas penalidades, introduzindo punições mais severas como proibição de viagem e restrições à educação ou emprego. Mas as regras não param nas roupas. O Irã também impõe controle rigoroso sobre informação e vida digital. Muitas plataformas populares, como redes sociais globais, aplicativos de mensagens e sites internacionais, são bloqueadas ou fortemente restritas. O governo mantém essa barreira digital para limitar a influência externa e controlar o fluxo de informações, criando um ambiente online onde o acesso é cuidadosamente monitorado. Apesar disso, muitos iranianos contornam silenciosamente essas restrições usando VPNs, criando um mundo digital oculto sob a superfície. Até mesmo o entretenimento e a cultura são rigidamente regulamentados. Música, filmes, moda e arte devem estar alinhados com valores islâmicos.
Conteúdo considerado imoral ou anti-islâmico pode ser banido, censurado ou punido. Publicações não podem criticar autoridades religiosas ou desafiar o sistema abertamente, pois leis amplas proíbem conteúdo considerado ofensivo ao Islã ou ao Estado. E há também as restrições cotidianas menos conhecidas que moldam silenciosamente o comportamento. Demonstrações públicas de afeto entre casais não casados são proibidas. O álcool é banido em todo o país. Durante o mês sagrado do Ramadã, comer ou beber em público durante o dia é proibido, até mesmo para não-muçulmanos. Essas regras transformam atividades comuns em ações que devem ser cuidadosamente controladas ou escondidas. Viajar também pode se tornar restrito. As autoridades podem impor proibições de viagem sem sempre informar o indivíduo, e passaportes podem ser confiscados em aeroportos, impedindo pessoas de deixar o país. Para alguns, o mundo exterior parece fora de alcance. Ainda assim, o que torna o Irã realmente complexo é o contraste entre lei e realidade. Sob essas restrições, uma vida diferente existe silenciosamente. As pessoas se adaptam, resistem de pequenas maneiras e encontram brechas, seja por meio de festas clandestinas, encontros privados ou soluções digitais. Então, embora o Irã possa parecer fortemente controlado de fora, por dentro, é um equilíbrio constante entre restrição e resiliência, onde a vida cotidiana se torna um ato de negociação silenciosa. Número 3. A fascinante cultura dos iranianos. Entre no Irã e você rapidamente percebe, este não é apenas um país, é uma civilização que existe milhares de anos. Sob as manchetes e estereótipos, existe uma cultura tão profunda, emocional e complexa que parece uma história viva. A cultura iraniana é uma das mais antigas do mundo, moldada por antigos impérios persas, poesia, religião e séculos de tradição que ainda influenciam a vida cotidiana hoje. O Irã tem sido uma potência cultural por mais de 7.000 anos, deixando sua marca na arte, arquitetura, linguagem e até na história global. Um dos aspectos mais fascinantes da sociedade iraniana é algo chamado ta'aruf, uma forma única de cortesia. Não é apenas educação, é quase uma arte. Quando você visita a casa de alguém, eles podem insistir para que você coma mais, pegue mais, fique mais tempo, mesmo que não esperem que você aceite. É uma dança cultural de respeito, humildade e generosidade que define as interações sociais. E depois a hospitalidade, algo pelo qual os iranianos são famosos. Os convidados são tratados com um calor incrível. O chá é sempre oferecido, não apenas como bebida, mas como símbolo de conexão. Em casas, bazares e ruas tranquilas, compartilhar chá se torna um momento de vínculo, histórias e confiança. Mas a cultura iraniana não é apenas sobre gentileza, ela também é profundamente emocional e espiritual. A religião desempenha um papel poderoso, especialmente por meio das tradições xiitas. Eventos como Ashura são marcados por intensas cerimônias de luto, narrativas e rituais simbólicos que refletem séculos de história e identidade. Essas tradições não são apenas religiosas, elas moldam a arte, a poesia e até a forma como as pessoas veem o mundo. Ao mesmo tempo, o Irã está cheio de celebração e vida. O Ano Novo Persa, Nowruz, transforma o país em algo mágico. Famílias se reúnem, casas são decoradas e as pessoas saem para piqueniques, risadas e renovação. É um momento em que tradições antigas encontram alegria moderna. E falando da vida cotidiana, a cultura iraniana é uma bela contradição. Em público, tradições e regras frequentemente moldam o comportamento, mas em privado, especialmente entre as gerações mais jovens, há uma energia vibrante e moderna. Café cheio de conversas sobre filmes, arte e sonhos, cenas musicais underground, criatividade nas redes sociais, uma geração que é profundamente persa e globalmente conectada. A comida é outra poderosa expressão cultural. A culinária iraniana é rica, aromática e equilibrada, construída em torno de arroz, ervas, açafrão e ensopados cozidos lentamente como cores. As refeições não são apressadas, são experiências compartilhadas com a família, cheias de conversa e conexão. E talvez a parte mais fascinante de todas, o Irã não é apenas uma cultura, é um mosaico. Persas, curdos, azeris, baluchis e muitos outros grupos vivem juntos, cada um trazendo sua própria língua, música, roupas e tradições. Essa diversidade cria uma riqueza cultural que poucos países podem igualar.
Mesmo em tempos difíceis, a cultura continua sendo o coração do povo. Relatórios recentes mostram que, apesar de conflitos e incertezas, os iranianos continuam se agarrando às suas tradições, celebrando, reunindo-se e tentando viver vidas normais. Porque no Irã, cultura não é apenas algo que as pessoas têm. É algo que elas vivem, protegem e carregam, não importa o que. Número 2. A verdade pouco conhecida sobre as mulheres iranianas. Quando a maioria das pessoas ouve sobre o Irã, imagina uma imagem única e simplificada, mulheres completamente oprimidas, silenciosas e invisíveis. Mas a realidade no terreno é muito mais complexa, cheia de camadas e frequentemente profundamente mal compreendida. As mulheres iranianas vivem em um mundo de contradições, onde restrição e liberdade existem lado a lado. Legalmente, suas vidas são moldadas por regras rígidas. As mulheres são obrigadas a seguir códigos de vestimenta, incluindo o uso do hijab em público, e muitos aspectos da vida, desde viagens até certas carreiras, podem ser influenciados ou limitados por leis de tutela masculina. Em espaços públicos, a separação de gênero ainda existe em lugares como ônibus e algumas instalações, refletindo o sistema projetado para controlar a interação entre homens e mulheres. Mas este é apenas um lado da história. Por trás dessas leis, as mulheres iranianas estão entre as mais educadas do Oriente Médio. Nas universidades, elas dominam as salas de aula, estudando medicina, engenharia, arte e ciência. São médicas, cineastas, empreendedoras e ativistas, moldando o futuro intelectual e cultural do país. Em cidades como Teherã, você encontrará mulheres dirigindo, trabalhando, criando e construindo vidas que desafiam os estereótipos que estrangeiros frequentemente acreditam. Ainda assim, a vida cotidiana pode parecer um equilíbrio delicado. Uma mulher pode frequentar a universidade durante o dia e depois ajustar cuidadosamente sua aparência antes de sair. Pode compartilhar ideias ousadas online, mas usar VPNs para evitar censura. Pode ir com amigos em um café, sabendo que uma simples escolha, como se vestir, pode trazer confronto ou punição. E nos últimos anos, algo poderoso tem acontecido. O movimento Mulher, Vida, Liberdade tornou-se um símbolo de resistência, à medida que mulheres em todo o país começaram a desafiar abertamente restrições de longa data. Muitas assumiram riscos significativos, removendo lenços em público ou se manifestando online, mesmo com repressões intensificadas. Mas o que torna essa história ainda mais impressionante é que as mulheres iranianas não estão apenas resistindo, estão redefinindo seu papel na sociedade. Em alguns bairros, especialmente nas grandes cidades, a vida social parece surpreendentemente moderna. Cafés tocam música, mulheres seguem carreiras, amizades desafiam limites tradicionais. Ainda assim, ao mesmo tempo, a pressão política e os riscos legais permanecem muito reais, criando uma realidade dupla onde a liberdade é sentida, mas nunca garantida. Esta é a verdade raramente mostrada nas manchetes. As mulheres iranianas não são apenas vítimas, e também não são totalmente livres. Elas estão navegando um dos cenários sociais mais complexos do mundo, ultrapassando limites silenciosamente, criativamente e às vezes com ousadia. E talvez a parte mais poderosa de sua história seja esta. Apesar de décadas de restrições, elas nunca pararam de evoluir, nunca pararam de falar e nunca pararam de lutar por uma vida que reflita quem realmente são. Número 1. Irã, o berço do Império Persa. Muito antes das manchetes modernas, muito antes das tensões políticas e narrativas globais moldarem sua imagem, o Irã esteve no centro de uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu, o Império Persa. Esta terra, conhecida na antiguidade como Pérsia, não é apenas um país, é um museu vivo da história humana. Há mais de 2.500 anos, dos planaltos acidentados e vastos desertos desta região, surgiu uma visão poderosa, uma visão que uniria nações, culturas e povos sob um único governo pela primeira vez. Tudo começou com Ciro, o Grande, por volta de 550 a.C., um líder cuja ambição mudaria o curso da história para sempre. A partir de um conjunto de tribos dispersas, ele construiu o que se tornou o primeiro Império Persa, também conhecido como Império Aquemênida. E este não era um reino comum. Em seu auge, o Império Persa se estendia por 3 continentes, dos Balcãs na Europa até o Vale do Indo no sul da Ásia, e profundamente no Egito e na África. Não era apenas vasto, era revolucionário.
Pela primeira vez na história humana, diferentes civilizações, Mesopotâmia, Egito e partes da Índia, foram unificadas sob uma única administração. Estradas conectavam terras distantes, o comércio florescia e ideias circulavam livremente entre fronteiras. Mas o que tornava a antiga Pérsia verdadeiramente única não era apenas poder, era a tolerância. Diferente de muitos impérios que governavam pelo medo, os persas permitiam que povos conquistados mantivessem suas religiões, culturas e tradições. Essa abordagem criou um império diverso e estável, onde a inovação em arte, ciência e governança prosperava. Ainda hoje, os ecos dessa grandeza antiga podem ser vistos por todo o Irã, em ruínas como Persépolis, onde enormes colunas de pedra e entalhes intrincados contam histórias de reis, guerreiros, uma civilização muito à frente de seu tempo. E talvez a parte mais fascinante, o Irã moderno não é apenas construído sobre essa história, ele é profundamente moldado por ela. Apesar de invasões, revoluções e séculos de transformação, a identidade da Pérsia nunca desapareceu completamente. Ela se adaptou, evoluiu e sobreviveu, tornando-se uma parte central da alma cultural do Irã até hoje. Então, quando as pessoas falam sobre o Irã hoje, frequentemente através de uma lente de controvérsia ou mistério, raramente percebem que estão falando de uma das civilizações contínuas mais antigas da Terra. Um lugar onde impérios nasceram, onde a história foi escrita e onde o passado ainda vive silenciosamente no presente. E essa é a realidade que não mostram. Um país rico em história, poderoso em recursos, ainda assim cheio de histórias de luta, sobrevivência e resiliência silenciosa. Mas aqui está a pergunta que você precisa fazer a si mesmo. O Irã é realmente um país pobre? Ou há algo muito mais profundo acontecendo nos bastidores? Porque o que você acabou de ver é apenas a superfície. Existem histórias ainda mais chocantes, verdades ainda mais ocultas e realidades que podem mudar completamente a forma como você vê este país para sempre. Então não vá embora. Certifique-se de clicar no botão de se inscrever, deixar um like se isso abriu seus olhos e me diga nos comentários o que mais te chocou sobre o Irã, porque no próximo vídeo vamos ainda mais fundo. E acredite, você não estará preparado para o que vem a seguir.